A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, trazendo pré-aulas, algumas informações para que os nossos professores tenham condições de dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos. Nós usamos aqui o material da editora Betel e nesse terceiro trimestre de 2025 nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Esse material foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira e tem nos abençoado muito durante todo esse trimestre, aprendendo mais sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, baseado no livro de João, que tem como foco mostrar Jesus como Filho de Deus, como Messias, mostrar Jesus como Verbo vivo que esteve entre nós. Então, esse trimestre tem sido muito interessante e se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e participe conosco dessa pré-aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você quiser, busque no site da editora Betel a revista para que você também possa participar conosco, fazer anotações, vai ser muito edificante para a sua vida também, amém? Hoje nós vamos fazer a pré-aula da lição de número 7, meus irmãos. Vai falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Então aqui já no título você já destaca para o seu aluno que esse encontro fez a mudança de vida na vida dessa mulher. Assim como nós aprendemos lá na história com Nicodemo, é o encontro com Cristo que transforma, é o encontro com Cristo que muda a história e que sacia o vazio da alma. Então nós vamos ver aqui no texto, Jesus aqui no título, Jesus sendo mostrado como a água que sacia para sempre. Então essa mulher, ela tinha um vazio, ela tinha um problema na alma, ela tinha um buraco ali que ela tentava preencher de algumas maneiras terrenas, mas quando ela encontra com Cristo, ela vai ter a água viva ali, que Jesus é a água viva que sacia e nunca mais nós temos fome, a gente está saciado porque aquele vazio somente Cristo preenche. Então já destaca isso para o seu aluno aqui no próprio título. Depois o texto áureo ele vai trazer João capítulo 4, verso 15, onde vai dizer: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Então você vê no próprio texto áureo que a mulher ela estava preocupada em não precisar mais ir ao poço, em não precisar mais se expor, para que ela pudesse ter uma água que ela não tivesse mais sede, mas ela estava pensando no aspecto físico, na sede fisiológica, mas Jesus estava oferecendo uma coisa a ela espiritual, uma coisa mais plena, uma saciedade plena na alma. Então você veja que tem que destacar para os nossos alunos que muitas das vezes a gente fica focado nas coisas terrenas, mas Deus quer trabalhar conosco nas coisas espirituais. Então destaque aí para o seu aluno. Na verdade aplicada, o encontro de Jesus, vai dizer que o encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa que o surpreendente amor de Deus não faz acepção de pessoas. Essa verdade aplicada é uma verdade que a gente tem que guardar para sempre na nossa caminhada cristã. O amor de Deus, não faz acepção de pessoas. A pessoa pode ser simples, pode ser rica, pode ser boa, pode ser ruim, pode estar passando por dificuldade, pode estar em bonança, pode ter uma vida plena, mas pode ter uma vida desprezada. O amor de Deus, ele vem para todos. Por isso está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então deu a todo mundo, a todas as pessoas que creem, independente do cenário e da forma que estejam vivendo,
o amor de Deus alcança a todos. Então, meu irmão, essa verdade para nós é fundamental. Não faça acepção, nunca olhe para alguém e diga: para esse não tem jeito, para esse acabou, aí não tem como, não vou me aproximar. Lembre-se disso, o amor de Cristo tem que estar na nossa caminhada cristã. Então eu sei que muitas das vezes tem pessoas que estão em situações muito difíceis, que é difícil você abordar, que é difícil você se aproximar, mas lembre-se disso, o amor de Cristo é por ele também, é por aqueles que ficam à margem, que vivem na sarjeta, que vivem em situações difíceis. Jesus morreu na cruz por aquelas pessoas também, meu irmão. Então, nunca abra mão de pregar o evangelho, nunca faça uma definição dizendo: esse aqui não dá, aquele ali não dá, para aquele eu não falo, para aquele eu falo. Lembre-se dessa verdade, o amor de Cristo atinge a todos. Então nós, como cristãos, temos que amar a todos, levar a palavra de salvação a todas as pessoas que nós pudermos, porque o amor de Cristo encontra todas. Se aquela pessoa crê, o amor de Cristo vai vir, vai mudar a história, vai estar sobre a vida dela e ela não vai perecer, conforme a palavra nos orienta. Então não deixe o preconceito entrar na sua vida. Jesus não tinha preconceito, ele não fazia acepção de pessoa, ele não faz. Então nós também temos que seguir o que o mestre fazia. Então destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, meu irmão, João capítulo 4, verso de 9 ao 13, é o texto onde ele vai fazer o diálogo com a mulher samaritana. E aqui, meu irmão, a gente vai entrar na introdução, que nós vamos ver que o diálogo, né, esse encontro com Cristo ali na beira daquele poço, fez uma mulher que estava desprezada, uma mulher que vivia em situação confusa, numa situação muito complicada sentimentalmente, uma mulher que provavelmente vivia com um amante, vivia em adultério. Então você vai ver que ela tinha uma situação muito difícil, mas quando ela encontrou com Cristo no poço, Deus transformou a história daquela mulher. E ela, de adúltera, de desprezada, de amaziada, de mulher que não tinha uma reputação boa, olha o que aconteceu. Ela naquele mesmo instante foi transformada, foi convertida, e ela virou uma missionária do Senhor, que impactou a cidade da onde ela vivia. Então lembre-se disso, meu irmão. Às vezes o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias, aqueles que não são para confundir as que são. Olha, essa mulher, ela era desprezada, vivia largada, marginalizada, né, dentro da própria cidade. E o que aconteceu? Depois que ela teve o encontro com Cristo, Deus usou ela para alcançar a própria cidade. O próprio testemunho dela de marginalizada, de desprezada, quando ela trouxe uma nova postura, um novo comportamento, impactou aquela cidade. As pessoas queriam saber o que aconteceu com ela, que mudou de uma forma tão drástica. Por isso é que nós não podemos desprezar a pessoa mais complicada, que todo mundo conhece como complicado. Quando essa pessoa se converte, ela impacta, porque todo mundo dizia que não tinha mais jeito, que acabou, que era largado. E aí quando ela se transforma, se converte, tem um encontro com Cristo, é regenerada pelo Espírito Santo e apresenta um novo comportamento, as pessoas ficam de boca aberta, não sabem o que aconteceu e querem também passar pela mesma transformação. Por isso a gente não pode desprezar ninguém, porque às vezes é essa pessoa desprezada aí que Deus vai usar para fazer grandes coisas e impactar a vida de muitas pessoas lá na frente. Então destaque isso para o seu aluno. Mas aqui o ponto é: precisa haver um encontro verdadeiro com Cristo. Todos nós precisamos passar por isso. É o mesmo ponto, é o mesmo link da aula com o que nós tivemos sobre Nicodemo. Então nós precisamos ter o encontro que faz nascer de novo. Foi o que aconteceu com essa moça. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 1 vai falar o evangelho para todos, né? Então nós vamos ver aqui no tópico 1, no tópico 1.1,
que Jesus transformou, que Jesus quebrou as barreiras, né? Porque a gente sabe, né, o contexto vai nos dizer que os judeus não falavam com os samaritanos, havia uma rixa cultural entre eles, e aí Jesus veio e quebrou, porque Jesus era judeu e aquela mulher era samaritana. Então o que acontece? Jesus quebra aqueles paradigmas, quebra aqueles preconceitos, e aquilo ali vai mudar a história, porque Jesus vem cumprir a missão. A missão de Cristo é muito maior do que o preconceito, do que as barreiras culturais, do que as barreiras sociais. Então destaque isso para o seu aluno. Jesus não era preconceituoso e ele veio buscar e salvar os que estão perdidos. Então, meu irmão, independente de rixa, independente de luta, independente de quem são, se você tem a oportunidade, você é um discípulo de Cristo, pregue a palavra para essa pessoa aí, porque a sua função é levar a verdade do evangelho para todos. Então, se você tem a oportunidade, não deixe de fazê-lo, porque você não gosta, porque a pessoa tem uma outra fé, uma outra visão, porque você não concorda. Jesus não olhou para nada disso. Ele viu uma alma sedenta, ele viu uma alma perdida, ele viu uma pessoa que vivia no pecado para tentar saciar a sede da sua alma de alguma maneira, e Jesus entrou ali, salvou e libertou aquela mulher do pecado, dos erros, e porque ele amou aquela mulher. Então veja como isso quebrou os preconceitos. A própria abordagem de Jesus já deu uma quebrada. Quando ela percebe que ele é judeu e que ela era samaritana e ele estava simplesmente falando com ela, ele já quebra, ele já chama a atenção daquela moça. Entende? Porque ela esperava uma reação dele de desprezo, e ele vai, trata ela bem, conversa com ela e ainda pede água para ela. Então aquilo ali já quebrou e abriu o coração dela para ouvir o que ele tinha para falar, porque chamou a atenção. Entende? Destaque isso para o seu aluno. A busca de Jesus por conversar com ela já chamou atenção, porque ela esperava uma atitude de desprezo de Jesus. Veja que é diferente. Quando Jesus conversou com Nicodemos, quem buscou o encontro foi Nicodemos. Mas aqui, quem busca o encontro com aquela mulher é o próprio Jesus, para quebrar, para mostrar a ela que ele tinha uma visão diferenciada. Assim temos que ser nós. É você que tem que ir buscar aquela pessoa que está à margem e mostrar para ela que você pensa diferente, que você ama diferente, que a sua mente é diferente, porque a sua mente vem de Cristo. Então guarde isso aí, e nesse tópico você destaque isso para o seu aluno, que Jesus quebra a barreira e transforma mentalidade. No tópico 1.2, nessa mesma linha, Jesus cumpre o ID, a missão. Independente de quem seja, para quem vai, aonde está, meu irmão, nós temos que fazer a missão. Se você tem a oportunidade, pregue para qualquer pessoa mesmo. Mostre Jesus para qualquer pessoa, independente do cenário que aquela pessoa esteja vivendo, esteja passando. Cumpra o ID. ID por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda, meu irmão. Então, se você tem a oportunidade, busque um diálogo, busque informação, busque passar a palavra do Senhor, e você vai perceber que as pessoas que são marginalizadas, que vivem em situação drogadiças, prostitutas, mendigo, pessoas que estão à margem da sociedade mesmo, quando alguém se aproxima para falar do amor de Cristo, para falar com aquela pessoa de uma maneira respeitosa, de uma maneira amorosa, aquilo já quebra, já abre um ambiente, porque aquela pessoa ela tem uma resistência, uma carapaça, porque ela é muito massacrada por todo mundo despreza, todo mundo maltrata pela forma de vida que ela está levando. Mas quando você chega de uma forma diferente, aquilo quebra. Então lembre-se disso, meu irmão. Essas pessoas desprezadas, marginalizadas, elas são alcançadas quando você leva um comportamento diferente. Quando você leva um amor, uma atenção, um cuidado, aquilo quebra. Foi o que aconteceu com essa mulher. Jesus teve um comportamento diferente
do que ela esperava. Talvez ela viu Jesus ali e já imaginou, pronto, vai jogar piada, vai me maltratar, vai reclamar, talvez até me agredir aqui nesse poço, eu vou ter problema. Ela já foi cheia de ideias na cabeça. E quando Jesus dá uma abordagem com amor, bom dia, você pode me ajudar, e ele puxa um assunto, e ele puxa e pede as coisas, ele quebra. E ali ela chama a atenção dela, e ela se abre, se entrega, e eles conseguem conversar ali, e ela sai completamente transformada daquele encontro. Que nós possamos viver isso mesmo, que nós possamos ser um diferencial na vida de alguém, fazer a diferença mesmo, cuidar, atuar de forma diferente da maioria, para que aquela pessoa se sinta amada e facilite assim o agir do Espírito Santo, o agir e a entrada da palavra do Senhor no coração daquela pessoa, amém? Glória a Deus. Aí no tópico 1.3, para a gente fechar essa ideia de o evangelho é para todos, Jesus socorre os que vão a ele, né? Quando aquela mulher dá o assunto, quando ela vai falar com Jesus, ela interage, porque Jesus aborda e ela aceita a abordagem e começa a conversar. Mesmo estranho, porque ela se sente diferente e pergunta, como tu, sendo judeu, pode conversar comigo, falar comigo? E aí Jesus vai oferecer a água viva, né? O dom de Deus, que ela teria ele daria água a ela e ela não teria mais sede, porque Jesus estava falando da vida espiritual, né? Então Jesus socorreu ela e levou a ela o que ela realmente precisava, que era tapar, saciar esse buraco da alma que ela tentava saciar com as coisas terrenas. Então o evangelho é para todos, Jesus quebra preconceito, Jesus chega, né, cumpre o ID, que é a missão, e Jesus leva socorro aos que procuram, aos que abrem a porta para receber o socorro de Cristo. Essas três ideias têm que ficar forte no nosso coração. O evangelho é para todos, nós precisamos quebrar as barreiras, buscar as pessoas, levar o socorro para quem precisa e cumprir o ID. Essa ideia tem que estar cravada no nosso coração como cristão, para que a gente possa replicar esse comportamento e transformar a vida de várias pessoas, assim como Jesus transformou a vida da mulher samaritana, amém? Então fechamos aqui, né? O tópico 1 vai dizer: a missão de Jesus foi trazer a salvação a todos, sem distinção. Então nós, como cristãos, precisamos também levar as boas novas de salvação a todos as quais a gente tiver alcance, sem distinção, sem preconceito, porque o amor de Cristo alcança a todos, amém? Então destaque isso para o seu aluno. E vamos lá para o tópico 2. Todos temos sede de Deus, meu irmão. Então aqui, o Filho de Deus conhece a natureza humana e suas necessidades, sabendo como abordar aqueles com quem encontra. Ou seja, o Senhor, ele conhece o fundo da nossa alma. Ele conhece as nossas necessidades. Deus é soberano, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe a fonte das suas lágrimas. Então todos aqueles que chegam a Cristo, ele tem poder para curar lá no fundo da alma, naquilo que traz a lágrima, naquilo que traz o vazio daquela pessoa. Então você vê que todos nós precisamos. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Todos nós, meu irmão, todo ser humano, ele tem um espaço que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Então, todas as pessoas já nascem, o ser humano já nasce com fome e sede de Deus. O problema é que muitas das vezes eles procuram saciar esse espaço com coisas terrenas ou com falsos deuses. Mas que todos têm uma necessidade de ter um encontro com Deus, todos têm uma necessidade das coisas eternas, isso está notório, porque o próprio Deus colocou essa fome, essa lacuna que tem que ser preenchida com a presença dele. É por isso que lá no Éden, Deus ele se apresentava para o homem toda a viração da tarde. Por quê? Porque Deus sabia que tinha feito
uma criação que tinha feito o homem e eles precisavam ter um relacionamento com Deus. Deus colocou no coração do homem um espaço para que pudesse se relacionar com ele. Por isso, Deus tinha aquele cuidado para que o homem fosse pleno. Ele não adiantava estar no jardim, não adiantava ter tudo, as coisas disponíveis, se ele não tivesse um diálogo, um relacionamento com Deus. Então, Deus fez a estrutura humana dessa forma. Então, para que nós possamos ser plenos, não adianta ter somente as coisas terrenas. Nós precisamos ter a ligação com a eternidade, a ligação com as coisas espirituais, para que o espírito, a alma e o corpo esteja totalmente pleno e completo. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.1, ele vai falar sobre a mulher desprezada. Essa mulher desprezada era aquela samaritana, né? E ela era desprezada até por ela mesma. Porque quando Jesus pergunta, chama o seu marido e traz, ela diz, eu não tenho marido. Ela sabia que o que ela estava vivendo era errado, mas ela vivia daquela forma para tentar preencher um vazio dentro dela. Então você vê que ela mesmo já tinha noção de que o que ela fazia era errado. Ela mesmo desprezava o seu comportamento, porque se ela concordasse com o que ela fazia, ela ia dizer, vou lá chamar. Ela ia chamar o homem que ela vivia lá naquele momento, o sexto marido lá, o que, entre aspas, ela ia dizer, eu vou chamar ele. Mas quando Jesus pergunta, ela mesmo diz que o que ela fazia estava errado. Ela vai dizer, eu não tenho marido. Então ela sabia que aquele moço que vivia com ela, aquele que estava na casa dela, não era seu marido, não tinha direito de estar lá, não tinha a bênção do casamento, não estava correto. Então ela mesmo se desprezava ali e Jesus sabia disso e queria tratar esse vazio. Então você vê como é a necessidade de nós preenchermos o vazio com Cristo, porque quando tentamos preencher de outra maneira, vai dar problema e vai trazer consequências graves para a nossa vida. Aí no tópico 2.2, ele vai falar que ela era desprezada pela sociedade. Sim, por quê? Porque tanto os judeus quanto os samaritanos, eles não aceitavam o adultério, eles não aceitavam o amaziamento, eles não aceitavam pessoas viverem sem ser casadas. Isso era ponto comum, tanto para os judeus quanto para os samaritanos. E além disso, ainda tinha as rixas culturais que fazia com que o judeu não gostasse do samaritano. E aí você vai entender que essa mulher, ela era desprezada pelos dois lados da nação onde ela vivia. Não tinha para onde correr, ela era desprezada dentro da cidade dela e fora da cidade dela, porque o comportamento que ela tinha de viver ali com aquele amante era considerado totalmente imoral pelos dois polos da sociedade, judeus e samaritanos. Então a situação dela era complicadíssima, tanto culturalmente, socialmente, naquele ambiente. Então o que acontece? Quando ela tem um encontro com Cristo, Jesus age diferente. Jesus não julga, Jesus transforma. Jesus preenche para que a própria pessoa deixe. Quando Jesus conversa, quando Jesus fala, quando Jesus trata ela diferente, aquela mulher percebe que Jesus é profeta, percebe que Jesus tinha algo diferente e ela mesmo declara que a coisa que ela fazia estava errada. Ela confessa o erro quando diz eu não tenho marido. Então ela está confessando que o que ela vive está errado e dali ela já vai começar a ser transformada para mudar seu comportamento, para deixar aquele pecado e viver uma vida limpa diante do Senhor. Então é assim que Jesus faz. Ele não julga, ele não quebra, ele não destrói, ele não pisa na cana quebrada. Ele chega, ele expõe a verdade e a própria pessoa reconhece o erro e deixa. Você não precisa apontar o dedo, meu irmão. Você não precisa julgar a pessoa, apontar. Ela já sabe que está no erro. Quem vive no pecado já sabe que vive no pecado mesmo. Ele pode até arrumar algum jeito, algum artifício para acalmar a sua consciência
e ignorar o fato. Ele vai buscar em teorias, ele vai buscar em argumentos terrenos para tentar convencer a sua própria alma, a sua própria consciência de que o que ele está fazendo está certo. Mas quem vive no erro já sabe. Então, quando você mostra a verdade liberta, a verdade impacta. Foi o que Jesus fez. Ele não chegou já acusando: você é uma adúltera, você está no erro, não era para você estar aqui, você tem que largar isso, você vai para o inferno e vai beber. Não, Jesus não chega dessa forma. Jesus chega amando, Jesus chega mostrando a verdade e fazendo ela mesmo reconhecer. Quando ele dá esse checkmate nela, foi nesse momento, quando ele vai dizer: chama lá seu marido e vamos conversar nós três. Aí ela se sentiu impactada e confessou: o que eu vivo não é meu marido. Então ali foi assim que Jesus, a estratégia de Jesus para poder quebrar ali, mostrar e tirar ela daquele erro, fez ela confessar. Aí quem confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno, né? Depois, ó, tópico 2.3 vai falar: nós somos convidados a adorar a Deus, né? Então, quando aquela mulher conversa, né, você percebe que nesse diálogo Jesus está tratando vários detalhes, várias situações daquela mulher. E aí ela tinha uma dúvida também. Você vê que ela queria adorar a Deus. E ela pergunta: é aonde? É no Monte Gerizim, aqui onde os samaritanos fizeram o templo? Ou é lá em Jerusalém, onde o judeu diz que é para ir? Aí Jesus vem, quebra protocolos religiosos para trazer uma adoração verdadeira. E aí ele vai dizer: olha, o Pai que está no céu, ele é espírito, e ele procura o que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se é lá, se importa se é aqui. Se você o adora em espírito e em verdade, é o que Deus busca. Eles eram religiosos, eles achavam que só ir para o templo já estava resolvido. Mas quando Deus não quer simplesmente religiosidade, Deus quer verdadeira adoração, adoração em espírito e em verdade. Foi o que Jesus mostrou para ela. Então você vê que ela queria ter Deus, ela queria se envolver com as coisas de Deus, mas não sabia. Ela tinha esse erro, ela tinha essa dificuldade, porque também no tempo ninguém gostava dela, ela não conseguia ir. Então ela tinha essa fome e sede. E Jesus o que é que faz? Revela uma das maiores verdades do Evangelho para aquela mulher que era desprezada e largada. Ele vai dizer: o Pai que está no céu, ele procura os que o adoram em espírito e em verdade. Então, para Deus estar procurando, é porque não tem muito, meu. Não está fácil, não está na mostra. Então ele procura, porque não são todos que vão ao templo, que fazem as coisas, que o adoram em espírito e em verdade. Por isso Jesus está dizendo: o Pai está procurando. Quem procura é porque não está fácil de achar. Quando as coisas estão expostas, você não vai procurar. Está ali, está na cara. Então, se Deus está procurando, é porque não são muitos. E é esse cristão que nós precisamos ser, o que adora em espírito e em verdade. Então, destaque isso para o seu aluno e a gente fecha o tópico 2, onde ele vai dizer: o encontro de Jesus com a samaritana nos revela a grandeza do amor de Deus, de amar a todos mesmo aqueles que são desprezados, mesmo aqueles que vivem no pecado. Jesus ama a todos. O amor dele está disposto para essas pessoas, para que elas venham reconhecer a verdade, reconfessar o pecado, renunciar ao pecado e viver uma nova vida. Jesus ama o pecador, mas não ama o que ele faz. Então destaque isso para o seu aluno. O Jesus ele aceita que a pessoa venha como está, mas não pode permanecer do jeito que está. Você vem para Jesus quebrado, todo destruído pelo pecado, e quando você encontra com ele vida em abundância, luz e verdade, você confessa o erro, deixa aquele comportamento para trás, e aí sim você começa a caminhar de forma verdadeira. Então o Evangelho é confronto. Ele aceita, Jesus buscou o diálogo, buscou essa mulher, mas não passou a mão na cabeça dela. Ele fez com que a verdade entrasse na sua alma e ela confessasse o seu erro, se constrangesse com o seu erro
e mudasse de comportamento a partir de então. Então todos nós precisamos entender isso. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então você precisa encontrar com ele, se transformar, ser lavado pelo sangue dele, ser exposto aos seus erros, à sua maldade, pela luz que é Cristo, para que você se arrependa, confesse, deixe e viva uma nova caminhada. Então destaque, esse é o evangelho que confronta e que faz a pessoa mudar de comportamento, ter a decisão. É o evangelho racional. Essa mulher raciocinou o que Jesus estava falando e ela confessou: eu não tenho marido. Ela mostrou para Jesus que o que ela fazia, o que ela vivia estava errado. Então ela foi impactada pelo evangelho da verdade. Então destaque isso para o seu aluno. Tem que vir, mas tem que mudar. Não pode ficar do mesmo jeito. Então destaque isso para o seu aluno. Mas quem tem um encontro real com Cristo, ele é mudado, ele é transformado, porque ninguém encontra com Jesus e volta pelo mesmo caminho. Destaque isso para o seu aluno. E agora no tópico 3, mesmo, a conversão da mulher samaritana. Então, quando ela percebe que Jesus confronta ela, ela vai dizer: ele realmente é profeta. Quando ela reconsidera Jesus como profeta, ela está começando a entender que ele era um homem diferente e ela estava começando ali o processo de conversão, de mudança de direção, de mudança de forma de caminhada, que é o que a conversão busca. 3.1. Jesus se revela como Messias, meu irmão. A mulher samaritana ouviu do próprio Senhor que ele era o Messias e creu. Olha que coisa interessante. Para os fariseus, para os líderes judeus, quando Jesus chega, ele não se apresenta como Messias. Olha que coisa interessante. Mas para aquela mulher desprezada, para aquela mulher que estava marginalizada, Jesus percebe fé, Jesus percebe fome e sede do Deus vivo, percebe que ela queria se relacionar com Deus e ele libera para ela mais uma verdade absoluta do Evangelho. Eu sou o Messias. Olha que coisa. E aquela mulher impactada, ela creu e além disso, ela vai imediatamente para a sua cidade levar a boa nova. Eu encontrei o Messias, ele se declarou para mim, ele é profeta, ele sabia do meu erro, ele sabia das coisas que eu fazia errado, ele me amou mesmo assim e ele se apresentou para mim como profeta. Olha que coisa interessante. Para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, homens inteligentes, homens religiosos que conheciam a lei de Moisés, Jesus não se apresentou como Messias. Precisou fazer os milagres, precisou fazer tudo que Jesus fazia para que Nicodemos pudesse dizer: não pode vir alguém, não pode ser de Deus alguém que faça tudo que você faz. Então, somente Deus pode ter te enviado, somente Deus pode estar contigo. Tu és o Messias. Foi os milagres que despertou em Nicodemos essa ideia de que Jesus era o Messias. Mas para essa mulher, Jesus não fez milagre nenhum. Simplesmente ele declarou que era o Messias. Ela ouviu da própria boca do Senhor dizendo que ele era o Messias, porque ele sabia que ela estava ali aberta para reconhecer e poder ter a verdadeira relação com Deus. Ela tinha fome e sede verdadeira do Deus vivo, enquanto os judeus, enquanto os líderes religiosos, eles estavam ali tentando era arrumar um jeito de manter a sua posição. Eles não queriam as coisas de Deus, eles queriam continuar com as coisas da terra, sendo os líderes ali. Então você vê a diferença da abordagem, a diferença como que Deus fez. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 3.2, a samaritana tinha um conhecimento religioso, né? E a gente percebe nisso porque ela vai falar: mas aonde é para adorar? Os nossos pais dizem que é no Monte Gerizim, no templo aqui, e os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Você vê que ela tinha um conhecimento de sabia onde era o templo, sabia onde eles adoravam, ela tinha uma certa religiosidade, mas ela não tinha quem? O encontro verdadeiro com Cristo. Ela não tinha um encontro ainda com Deus do templo, ela não tinha ainda um encontro verdadeiro com o Senhor. Então era igual Nicodemos.
somente conhecimento da letra, somente conhecimento da lei, mas não tinha relacionamento com Deus. Então, quando ela tinha esse conhecimento, nós percebemos, não adianta somente saber, tem que viver, tem que se relacionar com Ele. Porque se você for olhar no mundo, se você for perguntar, todo mundo sabe que Jesus é o Salvador. Se você for perguntar para o macumbeiro, para o espírita, para o kardecista, todo mundo conhece Jesus, para o mundano, para a prostituta, todo mundo sabe que Jesus é o Salvador. Se você for perguntar, você quer Jesus para ser salvo? Todo mundo vai dizer que quer, todo mundo vai dizer que ele está junto, que ele vê. Todo mundo conhece, meu irmão. É uma verdade universal, todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo conhece. Mas adianta somente isso? Não, porque o que você precisa é relacionamento com Ele, renúncia de pecado e viver uma vida entregar com Ele em adoração, em espírito e em verdade. É aí que pega, porque as pessoas conhecem Jesus como Salvador, conhecimento religioso, mas ninguém quer ter Jesus, a maioria não querem ter Jesus como Senhor, que é a obediência, com a renúncia, com o relacionamento com Ele. As pessoas não querem ter. Essa mulher sabia, tinha conhecimento básico da religião, mas não tinha o quê? O Deus da religião, não tinha relacionamento com o Deus dos judeus, com o Deus dos samaritanos, porque era o mesmo Deus, só tinha divergência do local de adoração. E aí a gente percebe a mesma coisa nos dias de hoje. Um monte de gente conhece, tem gente que sabe mais a Bíblia do que o crente, tem ímpio que sabe a Bíblia toda de cor. Mas o que adianta saber se você não se relaciona com Deus da Bíblia? Lembra lá do início, lá no Éden? Deus é Deus de relacionamento. Então, para andar com Ele, tem que se relacionar, tem que conhecer, tem que viver, tem que o amar, tem que o agradar, tem que ter fome e sede, buscar Ele todos os dias, conversar com Ele todos os dias, viver da forma que o agrada todos os dias. Não adianta simplesmente saber, mas tem que viver. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Quando ela encontra com Cristo e conversa com Ele, ali há uma transformação, uma mudança, uma exposição de vida para que ela pudesse se consertar e viver de uma forma correta. No tópico 3.3, para nós finalizar, ela é o quê? A primeira missionária. Isso aqui precisa ser destacado para o seu aluno. Olha o poder do Evangelho, olha o poder de transformação, olha como Cristo penetra na juntura da alma, aonde Cristo entra na fonte das lágrimas, aonde Cristo transforma a vida de qualquer pessoa. Por isso a Bíblia diz que Cristo, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem mudar o comportamento de uma pessoa, meu irmão. Somente eles. Não adianta buscar em outros lugares. Você só é livre do pecado. Você só consegue dar uma nova direção para a sua vida quando você tem um encontro real com Cristo. Não adianta ir para a igreja, não adianta ir para os cultos, não adianta ficar com a Bíblia embaixo do braço. Se não tiver um encontro real com Cristo, se não tiver um relacionamento, sentir a presença dele, a gente não muda de caminhar. É por isso que passa 20, 30, 40 anos, a pessoa está na igreja, vai para o culto, se arruma, mas lá no fundo ela continua fazendo as coisas erradas. Continua falando errado, continua pensando errado, continua cometendo os mesmos erros, porque não houve uma conversão, não houve um encontro real com Cristo. Isso não é pelo tempo que vem, meu. Isso é pelo impacto do encontro. Essa mulher encontrou com Cristo num dia, no mesmo dia ela mudou e virou uma missionária. No mesmo dia o endemoniado gadareno, todo ruim, todo quebrado, no mesmo dia do encontro real com Cristo, virou um missionário também. É assim que Deus faz. Quando nós temos um encontro verdadeiro, o cachaceiro deixa de beber e nunca mais bebe.
O fumante deixa de fumar e nunca mais fuma. O prostituto deixa de se prostituir e nunca mais se prostitui, porque encontrou com Cristo. Então essa história, eu caí de novo, mais uma vez, foi um deslize, não pode acontecer, porque quem tem um encontro real de verdade não consegue mais voltar para o vômito, meu irmão, voltar para o erro. Então, se você ainda faz as coisas erradas e ainda cai de vez em quando no mesmo pecado, você precisa buscar um encontro real com Cristo. Precisa pedir o Espírito Santo para te impactar de uma vez para todo sempre, para que nunca mais você consiga fazer a coisa errada. Destaque isso para o seu aluno. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela teve um encontro real com Cristo, uma mulher adúltera, desprezada, que vivia de qualquer maneira. Ela muda o comportamento e agora você vai ver ela pregando para quem desprezava ela, para a própria cidade, onde ninguém gostava dela, onde ninguém via ela. Agora ela vai com tamanha fome e sede. O impacto de Cristo foi tão grande quando ela descobriu que Jesus era o Messias, que Jesus queria adoração em espírito e em verdade, que Jesus revelou coisas ocultas da vida dela. Ela vai com fome e sede agora e pregar o evangelho. Não quis saber que o pessoal não gostava dela, não quis saber que o pessoal tratava mal ela. Ela quis pregar e mostrar Jesus. Esse é o sinal do encontro, esse é o sinal da transformação. Você encontra com Cristo, agora você quer levar essa verdade para todas as pessoas, independente de quem seja, se te tratou bem, se era teu amigo, se não era. Você quer levar as boas novas de salvação do evangelho que mudou a sua história e você quer que mude a história de outras pessoas também. Então destaque isso para o seu aluno, amém? Porque essa mulher, ela podia falar, agora eu sei a verdade, eles que fiquem no erro para lá. Ninguém gostava de mim, que compromisso que eu tenho com ele? Não, mas quando ela quebra, quando ela tem um encontro com Cristo, Cristo quebra todo tipo de preconceito, tira toda a mágoa, toda a tristeza, todo o rancor que essa mulher poderia ter pela vida de desprezo que ela sofreu por causa dos comportamentos errados dela daquela cidade. Ela esquece tudo, ela muda tudo, porque o evangelho impactou e ela entra ali como missionária, como evangelista e vai pregar o evangelho, e a vida dela desprezada, vivendo daquela forma, serve de testemunho que impacta a cidade de tal forma que daqui a pouco todo mundo agora já vai direto falar com Jesus e reconhecer o Senhor como Messias, porque viu a mudança que aconteceu na vida dela. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa te dar uma aula abençoada, que você possa ter uma aula direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que essas informações que nós conversamos aqui possam te ajudar a dar uma aula melhor para os seus alunos, mais completa. Coloque os seus conhecimentos, peça o Espírito Santo para te guiar também. Junte tudo e forme uma aula abençoada aí com os seus alunos. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.